Era véspera de Natal em São Paulo. As ruas do centro estavam cheias de luzes piscando. Vitrines decoradas com bonecos de Papai Noel, renas e presépios. A música vinha de todos os lados. Um grupo de jovens cantava versões brasileiras de canções natalinas, enquanto vendedores ambulantes gritavam ofertas de brinquedos, panetones e bolas coloridas. O calor era típico de dezembro, mas isso não impedia ninguém de vestir gorros vermelhos e roupas festivas. Um carro preto de luxo parou em frente a uma praça enfeitada com luzes douradas e um enorme presépio de madeira. Do veículo saiu Eduardo Ramos, empresário conhecido, alto, de terno claro e olhar sério. Logo atrás desceu Lívia, sua filha de 4 anos, uma menininha de cabelos cacheados e olhos brilhantes, que trazia na mão um balão em forma de estrela. "Papai, vamos ver o Papai Noel?" perguntou animado, ajeitando a tiara com renas que balançava na cabeça. "Vamos, princesa", respondeu Eduardo, segurando firme sua mão. "Depois a gente passa na padaria e leva pão de queijo quentinho para casa." Lívia pulava de alegria, comentando sem parar sobre o que pediria ao bom velhinho e quantos biscoitos deixaria na mesa. Eduardo sorria, mas no fundo havia tristeza em seus olhos. Havia 2 anos que perdera a esposa em um acidente e, apesar de todo o sucesso, dinheiro e aparências, nada preenchia o vazio no coração. Eles atravessavam a praça iluminada quando Lívia parou de repente. Seu olhar se fixou em um canto próximo ao ponto de ônibus. "Papai, por que aquela moça está deitada ali?" Eduardo seguiu o olhar da filha. No banco de concreto, debaixo da cobertura enferrujada, uma jovem estava encolhida. Parecia ter pouco mais de 20 anos. A roupa estava gasta, o cabelo escuro preso de qualquer jeito, mas o que realmente chamou a atenção dele foi o que ela segurava no colo, um bebê. A criança estava enrolada em um pano fino, claramente insuficiente para o sereno da noite. Os dedinhos saíam para fora, pequenos, frágeis, tremendo. O rostinho corado de calor e cansaço mostrava que ele mal descansava. Eduardo respirou fundo e apertou a mão de Lívia, com o instinto de seguir andando. Afinal, aquela é a dura realidade do Brasil. Milhares viviam em situações assim e nem todos podiam ser salvos. "Papai", insistiu Lívia, agora com a voz firme e os olhos marejados. "Ele é tão pequeno, parece com o meu boneco de neném, ele precisa de ajuda." Eduardo a fitou. A filha, tão pequena, conseguia enxergar o que ele tentava ignorar, a dor de alguém que não tinha nada. Naquele olhar infantil havia pureza e esperança, e por um instante Eduardo sentiu o peso do próprio coração se mexer, como se a vida estivesse exigindo dele uma resposta. O som de um samba natalino ecoava ao longe, vindo de um grupo que tocava violão e pandeiro na esquina. Mas diante daquele banco de praça, a festa parecia distante. Ali havia silêncio, sofrimento e uma escolha. Eduardo respirou fundo e soltou devagar a mão da filha, e deu o primeiro passo em direção à jovem e ao bebê. Eduardo se aproximou devagar, os sapatos caros fazendo um som seco contra o piso da praça. O coração batia mais rápido a cada passo, e ele se perguntava se não estava cometendo uma loucura. Mas ao ver o bebê se mexer inquieto nos braços da mãe, não conseguiu virar as costas. A jovem estava tão exausta que parecia não perceber a presença dele. Seu rosto mostrava marcas de noites mal dormidas, e a pele brilhava com o suor trazido pelo calor abafado da noite paulistana. Mesmo assim, seus braços envolviam o filho com força, como se aquele pequeno fosse seu único escudo contra o mundo. Eduardo tirou o paletó devagar e se inclinou, estendendo-o sobre o bebê. O gesto foi suave, mas bastou para que a jovem despertasse assustada. Seus olhos se abriram num sobressalto, cheios de medo. "Não toca nele", disse ela, a voz fraca, mas firme, puxando o bebê para mais perto do peito. Eduardo ergueu as mãos num gesto de paz. "Calma, eu não quero machucar vocês. Só achei que ele estava com calor e desprotegido." Lívia, que vinha logo atrás, se aproximou e falou com a doçura que só uma criança consegue ter. "Ele parece meu bonequinho de neném, mas ele é de verdade. Qual o nome dele?" A jovem piscou algumas vezes,
como se aquela pergunta simples a tivesse desarmado. Davi, murmurou quase num sussurro. Lívia sorriu encantada. Ele é lindo, moça. Eduardo se agachou, aproximando-se do bebê com cuidado. Notou os lábios ressecados da criança e a respiração curta. Aquilo acendeu um alerta dentro dele. Você não pode ficar aqui, disse sério, olhando para a jovem. É perigoso. Está abafado e o bebê precisa de cuidados. Ela apertou os olhos, desconfiada. Eu não preciso da sua piedade. A vida já me mostrou o suficiente. Ninguém ajuda sem querer algo em troca. Eduardo sentiu um aperto no peito. Aquela frase soava como um reflexo de tantas dores, tantas portas fechadas. Ele lembrou de sua própria solidão desde que perdera a esposa, e apesar de todo o sucesso, dinheiro e aparências, nada preenchia o vazio no coração. Reconheceu aquele olhar cansado. Não é piedade, respondeu firme. É humanidade. O silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo choro fraco de Davi. A mãe olhou para o filho, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos encheram-se de lágrimas. A voz dela saiu trêmula. Ele não tem culpa da minha vida ter desmoronado. Lívia segurou o braço do pai e falou baixinho. Papai, vamos levar eles com a gente? Eduardo respirou fundo. Sentiu o peso da decisão, o risco, as dúvidas. Mas quando olhou para a filha, percebeu que não podia ensinar compaixão apenas com palavras. Precisava mostrar com atitudes. Ele se levantou, estendeu a mão para a jovem e disse com firmeza: Vamos, vocês vêm com a gente hoje. A jovem hesitou, apertando Davi contra o peito. Eu não sei se devo, murmurou. Não quero incomodar. Eduardo respirou fundo e respondeu com firmeza, mas em tom sereno. Você não vai incomodar. Aqui vocês estarão seguros. Lívia correu até ela, pegou em sua mão e sorriu. Vem, tia, eu mostro o meu quarto depois. Aquele gesto simples fez a jovem dar o primeiro passo. Entrou na casa devagar, quase como quem pisa em território proibido. O ar fresco do ar-condicionado, o cheiro de bolo recém-assado vindo da cozinha, o brilho das luzes refletindo no chão de mármore. Tudo parecia saído de um sonho distante ou de uma vida que nunca seria dela. Eduardo percebeu seu desconforto e tentou quebrar o gelo. Pode se sentir à vontade. Se precisar de alguma coisa para o bebê, me avise. Ela apenas assentiu, ainda desconfiada. No meio do ambiente luxuoso, sentia-se uma estranha, como uma intrusa. Seu coração dizia para fugir, mas ao olhar para Davi, dormindo sereno pela primeira vez em dias, seu corpo ficou preso ali. Enquanto isso, uma figura mais velha surgiu da cozinha, Dona Marta, a governanta que trabalhava com Eduardo havia anos. Ao ver a jovem com o bebê no colo, franziu o senho imediatamente. Boa noite, doutor Eduardo. Disse com respeito, mas sem esconder a desconfiança. Quem é essa? Eduardo não respondeu de imediato. Olhou para a jovem, que abaixou os olhos, sem coragem de encarar. Sentia que a qualquer momento poderia ser expulsa dali. E foi neste instante que Eduardo percebeu que teria que enfrentar não só o dor do passado, mas também o julgamento do presente para cumprir a decisão que acabara de tomar. Naquela primeira noite, a jovem mal conseguiu dormir. Estava deitada na cama macia do quarto de hóspedes, mas a sensação de não pertencer àquele lugar a sufocava. De vez em quando, se levantava para checar se Davi ainda estava respirando tranquilo no bercinho improvisado. Cada barulho da casa a fazia estremecer. Na manhã seguinte, ela acordou cedo. Instintivamente, começou a arrumar o quarto, dobrar os lençóis e até limpar o que já estava limpo. Tinha aprendido a vida inteira que nada vinha de graça, que sempre precisaria dar algo em troca. Então, no fundo, achava que precisava merecer estar ali. Na cozinha, encontrou Dona Marta, já preparando o café da manhã. A governanta, de avental impecável, lançou-lhe um olhar rápido e nada amigável. Amigável. Bom dia.
arriscou a jovem. Bom dia, respondeu Marta, seca, sem levantar os olhos da frigideira. Ela engoliu em seco, pegou um pano e começou a ajudar, lavando a louça que já estava empilhada. Dona Marta arqueou as sobrancelhas, surpresa, mas não disse nada. Apenas observou, em silêncio, cada movimento. Minutos depois, Eduardo apareceu. Estava de camisa clara e sem paletó, mais descontraído que de costume. Ao ver a mesa já posta, olhou para a jovem. Você fez isso? Ela desviou o olhar, envergonhada. Eu só quis retribuir um pouco. Não quero ficar de braços cruzados. Eduardo não respondeu, apenas assentiu, respeitando a tentativa dela de se sentir útil. Mas Dona Marta, que até então estava quieta, resolveu falar. Doutor, posso lhe dar um conselho? Disse em tom firme, mas respeitoso. O senhor não conhece essa moça. Não sabe de onde vem, nem por que estava na rua. Gente assim pode esconder muitas intenções. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. A jovem parou imediatamente o que fazia, sentindo o coração disparar. Cada sílaba parecia confirmar o que ela mais temia, que estava fora de lugar, que não passava de um incômodo. Eduardo respirou fundo, claramente incomodado. Marta, basta! A voz dele saiu baixa, mas firme. Ela estava na rua, com um bebê nos braços. Não acredito que isso seja um plano. A governanta franziu o senho, mas não insistiu. Apenas resmungou algo e voltou para o fogão. A jovem, no entanto, não conseguiu esconder a ferida aberta por aquelas palavras. Pegou o bebê nos braços e voltou para o quarto em silêncio. Sentou-se na beira da cama e começou a arrumar apressadamente suas poucas coisas. Uma bolsa rasgada, um cobertor fino, uma mamadeira já gasta. As mãos tremiam enquanto ela sussurrava para o filho. Vamos embora, Davi, antes que nos mandem embora de vez. No fundo, não queria sair. Pela primeira vez em meses, tinha visto o filho dormir tranquilo. Tinha sentido um teto seguro sobre a cabeça. Mas o medo de ser rejeitada mais uma vez era maior que qualquer esperança. Ela respirou fundo, pronta para atravessar aquela porta. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, escutou uma voz infantil no corredor. Tia, você vai embora? Era Lívia, parada à porta, os olhinhos marejados. A jovem congelou, apertando Davi contra o peito. Não tinha coragem de responder. E foi nesse instante que percebeu que não seria tão fácil simplesmente desaparecer da vida daquela criança. A mala improvisada já estava pronta. Um cobertor mal dobrado, a mamadeira gasta e 2 trocas de roupa para Davi. A jovem respirou fundo, tentando criar coragem para sair do quarto. Mas ao abrir a porta, deu de cara com Lívia, parada no corredor, segurando um desenho colorido nas mãos. Você vai embora, tia? A menina perguntou, a voz embargada. A jovem engoliu em seco, desviando o olhar. É melhor assim. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Lívia largou o desenho no chão e correu, abraçando as pernas dela com força. Não vai, por favor, implorou. A mamãe sempre dizia que ajudar os outros é o maior presente que a gente pode dar, e a senhora e o bebê são o nosso presente de Natal. As palavras inocentes da criança atingiram a jovem como uma flecha. Davi resmungou no colo e ela o apertou contra o peito, sem saber o que responder. Estava prestes a dizer algo quando ouviu passos firmes atrás dela. Eduardo estava parado no fim do corredor, observando a cena em silêncio. Ele ficou alguns segundos quieto, como se lembranças antigas tivessem tomado conta. Em sua mente, a voz de sua falecida esposa ecoava, suave, mas decidida. Eduardo, seja bondoso, mesmo quando for difícil, principalmente quando for difícil. Com os olhos marejados, ele se aproximou devagar. Você não está nos atrapalhando. Pelo contrário. A jovem balançou a cabeça, aflita. Mas sua funcionária tem razão.
Você não me conhece. Pode estar correndo riscos. Eduardo respirou fundo. Confiança se constrói, mas eu sei reconhecer quando alguém só está tentando sobreviver. Você não tem segundas intenções. Está apenas protegendo seu filho, assim como eu faria pela minha filha. Lívia, ainda agarrada às pernas da jovem, ergueu o rosto. Fica com a gente, tia. O Davi pode brincar comigo e você não vai mais dormir na rua. A jovem sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Pela primeira vez em meses, alguém pedia para que ela ficasse. Não por interesse, mas por querer. Olhou para Eduardo, depois para Lívia e respirou fundo. Eu não sei se consigo confiar. Então começa devagar. Só por hoje. Amanhã você decide. O silêncio tomou conta do corredor. A jovem fechou os olhos, abraçou Davi com mais força e assentiu com um pequeno gesto de cabeça. Lívia sorriu tão largo que parecia iluminar toda a casa. Eduardo, por sua vez, não disse mais nada. Apenas tocou de leve o ombro dela, num gesto de segurança. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a jovem não se sentiu sozinha. Invisível. Os dias seguintes foram silenciosos, mas diferentes. A jovem ainda se mantinha retraída, sem acreditar completamente que aquele teto poderia ser um lugar seguro para ela e para Davi. Mesmo assim, cada manhã trazia um pequeno alívio. O bebê acordava bem, dormia mais tranquilo e, aos poucos, parecia recuperar o brilho no olhar. Numa tarde abafada, enquanto passeava pelos corredores da mansão tentando ninar Davi, a jovem encontrou uma porta entreaberta no fim do corredor. Empurrou devagar e entrou. O ar ali era diferente. O cheiro de tinta antiga ainda impregnava no ambiente. O sol atravessava uma janela ampla e iluminava cavaletes, pincéis, telas em branco e algumas pinturas inacabadas. Ela ficou sem ar por um instante. Fazia meses que não via materiais de arte de perto. Antes de sua vida desmoronar, quando ainda estudava em uma faculdade pública, sonhava em ser artista plástica. Passava horas desenhando rostos, ruas e cenas simples do cotidiano. Mas tudo isso ficou para trás quando a gravidez inesperada chegou, seguida da rejeição da família e do abandono do pai da criança. Ela caminhou até uma prateleira, passou a mão sobre um tubo de tinta ressecado e um bloco de papel amarelado pelo tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu achei que nunca mais veria isso de novo", sussurrou. "Esse era o espaço da minha esposa", disse uma voz grave atrás dela. Assustada, ela se virou. Eduardo estava parado na porta, observando-a com uma expressão suave, diferente da seriedade que costumava carregar. Ele entrou lentamente, como se também tivesse lembranças guardadas ali. Ela adorava pintar. "Passava horas aqui enquanto eu ficava no escritório cuidando de números. Acho que foi a maneira que ela encontrou de deixar um pouco de cor na nossa vida." A jovem abaixou os olhos, sentindo-se invasora. "Eu não queria mexer em nada, só entrei porque a porta estava aberta." Eduardo se aproximou, pegou uma das telas empoeiradas e apoiou no cavalete. "Talvez você devesse usar esse espaço agora. As coisas não devem ficar guardadas para sempre." Ela hesitou, mas naquela noite, depois que Davi adormeceu, voltou ao ateliê. Pegou um lápis e um bloco esquecido e começou a desenhar. As linhas surgiram rápidas, quase como se sua mão lembrasse de um talento que o coração tinha tentado enterrar. No dia seguinte, Lívia apareceu no ateliê e a encontrou sentada rabiscando. Seus olhos brilharam. "Tia, você sabe desenhar. Faz eu e o Davi?" A jovem sorriu pela primeira vez desde que chegou. Em poucos minutos, traçou no papel o rostinho curioso de Lívia e o bebê enrolado no pano, dormindo tranquilo. A menina ficou encantada. "Papai!" gritou correndo. "Vem ver!" Eduardo entrou e olhou para o desenho. Silenciou por alguns segundos. Não era só talento, era sensibilidade. Ele capturava detalhes que a maioria deixaria passar. O brilho no olhar da filha, a delicadeza do bebê. "Você tem um dom", disse em tom firme, mas caloroso. "E dom não devem ser enterrados." A jovem abaixou a cabeça, emocionada. Naquele momento percebeu que algo dentro dela,
adormecido por muito tempo, começava a renascer. Naquela semana, Eduardo precisou comparecer a um jantar beneficente organizado por empresários e políticos da cidade. Era um daqueles eventos em que todos se conheciam, trocavam cartões e exibiam seus sorrisos calculados. Pouco antes de sair, ele apareceu na sala onde a jovem pintava com Liv e Davi. "Preciso de um favor", disse, ajeitando a gravata. "Me acompanhe hoje." Ela regalou os olhos. "Eu? Não posso. Não tenho roupa, não sei como me portar nesses lugares. Vão olhar para mim e..." Eduardo interrompeu firme. "Justamente por isso. Você não precisa provar nada a ninguém. Só precisa estar lá." Naquela noite, Dona Marta ajudou-a a encontrar um vestido simples, de cor clara, esquecido num armário da antiga esposa de Eduardo. Não era luxuoso, mas em seu corpo parecia feito sob medida. O cabelo preso de forma delicada, um batom discreto e, pela primeira vez em muito tempo, ela se viu diferente ao espelho. Quando entraram no salão iluminado por lustres de cristal, todos os olhares se voltaram para ela. Eduardo, imponente, cumprimentava conhecidos, mas sua atenção estava constantemente nela. A jovem, por outro lado, se sentia deslocada. Caminhava de cabeça baixa, sem saber onde colocar as mãos. No meio do evento, enquanto observava a mesa de sobremesas sem coragem de tocar em nada, ouviu uma voz mulher atrás dela. Uau! Se não é a convidada misteriosa! Virou-se e encontrou uma mulher elegante, de vestido cintilante e sorriso venenoso. Era Patrícia, ex-namorada de Eduardo, e conhecida pela língua afiada. "Eu sabia que já tinha visto você em algum lugar", disse cruzando os braços. "Claro, foi na Praça da Sé, não foi? Dormindo num banco, com um bebê nos braços. Que história comovente." A jovem sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Patrícia se aproximou ainda mais com um tom debochado. "Deve ser ótimo, não é? Um dia mendigando, No outro jantando ao lado dos poderosos. Quase um conto de fadas. Ela largou o copo na mesa e se afastou rapidamente. Saiu para o lado de fora do salão, onde a noite abafada de São Paulo parecia mais respirável do que o ar envenenado lá dentro. Encostou-se numa pilastra, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. Poucos minutos depois, Eduardo apareceu. Encontrou-a ali, tentando se recompor. "Você não deveria ter saído sozinha", disse, aproximando-se. Ela balançou a cabeça, engolindo o choro. "Eu não pertenço a esse mundo. Eles só me veem como um fardo, uma vergonha. Talvez estejam certos." Eduardo retirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Sua voz saiu firme, porém suave. "Não deixe que definam quem você é. Eles não viveram sua dor, não sabem da sua luta. Você não precisa provar nada para ninguém." A jovem o encarou. Pela primeira vez, não viu apenas um homem rico oferecendo ajuda. Viu alguém que a enxergava de verdade, além das aparências. E, naquele instante, o peso da humilhação deu lugar a algo inesperado. A sensação de que, talvez, finalmente tivesse encontrado um lugar onde não era invisível. Alguns dias depois do jantar beneficente, a rotina parecia ter voltado ao normal. As manhãs eram mais leves. A jovem pintava no ateliê, enquanto Lívia a observava fascinada e Davi engatinhava pelo tapete. Eduardo, mesmo com a agenda lotada, sempre passava para vê-los, nem que fosse por alguns minutos antes de sair. Numa tarde de domingo, a jovem decidiu dar uma volta com Davi no carrinho. O calor de dezembro fazia as ruas fervilharem de gente indo às compras de última hora. As árvores enfeitadas na Avenida Paulista brilhavam, enquanto vendedores de algodão doce e pipoca disputavam a atenção com as lojas lotadas. Ela empurrava o carrinho devagar, apreciando o movimento, quando uma voz familiar a fez parar. "Mariana?" O coração dela gelou. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Virou-se devagar e ali, a poucos metros, estava sua mãe. Elegante como sempre, com o cabelo preso num coque impecável e roupas alinhadas. Os olhos, no entanto, continuavam duros, frios. "Eu sabia", a mãe disse, olhando primeiro para Mariana e depois para o bebê. Então era verdade.
Você realmente teve a coragem de seguir com essa vergonha. Mariana sentiu as pernas tremerem. Mãe, este é o Davi, seu neto. Mas a mulher sequer olhou para o bebê. Mantinha a postura ereta, como se o simples fato de estar ali já fosse um peso. Você escolheu envergonhar nossa família. Preferiu um filho ilegítimo a manter sua dignidade. Não espere acolhimento agora. Mariana engoliu em seco, a garganta ardendo. Eu só queria que a senhora visse que não é um erro. Ele é minha vida. A mãe suspirou, impaciente. A vida que você escolheu é essa, carregar um fardo sozinha. Não me procure mais. Sem dizer outra palavra, virou as costas e entrou em um táxi que a esperava na esquina. Mariana ficou parada, sentindo o chão sumir sob os pés. Não estava esperada, mas a dor era como uma ferida que nunca cicatrizava. Davi, alheio, balbuciava no carrinho, puxando o brinquedo pendurado. Mariana se abaixou, segurando a mãozinha dele com força. Você tem a mim, e isso basta, sussurrou, mas a voz embargada denunciava o contrário. De volta à mansão, tentou esconder o que havia acontecido. Preparou a mamadeira, colocou Davi para dormir e sentou-se no sofá, imóvel. Mas Eduardo percebeu. Ao chegar, encontrou-a encolhida, os olhos vermelhos. Que houve? Perguntou, sério, mas preocupado. Ela hesitou, mas acabou contando. Cada palavra parecia rasgar por dentro. A rejeição, o desprezo, a sentença cruel da própria mãe. Eduardo ouviu em silêncio. Quando ela terminou, o silêncio tomou conta da sala. Então, ele se aproximou devagar, ajoelhou-se diante dela e segurou sua mão. A família que te rejeitou não define quem você é. Às vezes, a vida nos dá a chance de escolher uma nova família. E eu acredito que você já encontrou a sua, aqui. As lágrimas que ela segurava finalmente caíram. Pela primeira vez, não chorava apenas de dor, mas de alívio. E no fundo, começou a perceber que talvez Eduardo estivesse certo. Aquela noite parecia comum. O ar abafado do verão paulistano entrava pelas janelas entreabertas e a mansão estava em silêncio. Mariana havia acabado de colocar Davi para dormir, embalado pelo som distante dos carros na avenida. Eduardo estava em seu escritório, finalizando relatórios para uma reunião importante com investidores estrangeiros. Mas, de repente, um choro diferente ecoou no quarto do bebê. Não era o choro manhoso de sempre. Era fraco, arrastado, como se faltasse força até para reclamar. Mariana correu, o coração disparado. Ao tocar o rosto de Davi, sentiu o calor intenso. Não pode ser, murmurou apavorada. Pegou o termômetro rapidamente, 39,8 graus. O bebê ardia em febre. Tentou refrescá-lo com panos úmidos, mas nada parecia adiantar. O choro diminuía e os olhinhos dele se fechavam com dificuldade. O desespero tomou conta. Eduardo! Gritou com a voz embargada. Ele apareceu quase correndo, vendo Mariana desesperada com o bebê nos braços. O que houve? Ele está queimando de febre. Não reage direito. Eu não sei o que fazer. Sem pensar duas vezes, Eduardo pegou as chaves do carro. Vamos para o hospital, agora. Mariana tentou argumentar, dizendo que poderia ser perigoso acordar Lívia naquela hora. Eduardo chamou Dona Marta para ficar com a filha, e em seguida, os dois saíram às pressas. A SUV deslizou pelas ruas ainda movimentadas, apesar da hora. Eduardo acelerava mais do que o normal, ignorando olhares e buzinas. Mariana, no banco de trás, abraçava Davi contra o peito, chorando baixinho. Aguenta, meu amor. Por favor, aguenta. Quando chegaram ao hospital particular, Eduardo não perdeu tempo com burocracia. Entrou direto na emergência exigindo atendimento imediato. O médico levou Davi às pressas, enquanto enfermeiras pediam que Mariana aguardasse. Ela caiu numa cadeira, as mãos trêmulas, os olhos fixos na porta fechada. Eduardo ficou de pé ao lado, inquieto, andando de um lado para o outro. Pela primeira vez em anos, sentia o medo de perder alguém novamente. Minutos que pareciam horas se arrastaram.
Quando uma enfermeira saiu para avisar que o bebê estava recebendo oxigênio e medicação, Mariana desabou em lágrimas. Eduardo, sem pensar, a abraçou forte. "Ele vai ficar bem", disse, como se quisesse convencer a si mesmo também. Mais tarde, já no quarto, Davi dormia tranquilo, ligado a aparelhos que monitoravam seus sinais. Mariana, exausta, adormeceu na poltrona ao lado. Eduardo permaneceu sentado, observando o bebê. Estendeu a mão e segurou a dele, minúscula, cabendo inteira em sua palma. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Não importava se Davi era seu filho de sangue ou não, ele já era parte de sua vida. E Eduardo fez uma promessa silenciosa: jamais deixaria aquele menino e a mãe dele desamparados de novo. Os dias seguintes no hospital foram de tensão, mas também de alívio. Davi respondeu bem aos medicamentos, a febre cedeu e o choro voltou forte, trazendo esperança. Mariana não desgrudava do berço. Eduardo também não. Era ele quem se levantava para buscar água, conversar com os médicos e garantir que nada faltasse. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana percebeu que não estava sozinha na luta. Quando tiveram alta, o retorno à mansão foi diferente. O ambiente parecia mais leve, mais vivo. Até Dona Marta, que antes mantinha a desconfiança, se emocionou ao ver o bebê sorrindo no colo da mãe. Mas Eduardo tinha um plano que vinha guardando em segredo. Certa manhã, pediu que Mariana o acompanhasse até um bairro da cidade, conhecido pelas pequenas galerias de arte. Ela estranhou, mas aceitou. Pararam diante de uma fachada simples recém-reformada. Na placa lia-se: Ateliê Mariana e Davi. Ela arregalou os olhos sem acreditar. Eduardo, o que é isso? Ele sorriu, estendendo a mão. É o seu espaço, suas telas, seus desenhos, seu mundo. Você disse que só queria ser vista, não como um peso, mas como alguém com valor. Então chegou a hora. Ao entrar, Mariana viu suas obras expostas nas paredes: retratos de Lívia, esboços de Davi, cenas da cidade pintadas com a sensibilidade que só ela tinha. Um frio percorreu sua espinha. Era como se sua vida tivesse finalmente ganhado cor de novo. As lágrimas vieram sem pedir licença. Eu não posso aceitar isso. É demais. Eduardo segurou suas mãos com firmeza. Pode sim, porque você já conquistou. Não é caridade, Mariana. É reconhecimento. Naquele momento, os aplausos ecoaram. Amigos e convidados aplaudiam não apenas o talento, mas a força de uma mulher que havia renascido das cinzas. Meses depois, na noite de Natal, a mansão não estava mais silenciosa como nos anos anteriores. A sala era iluminada por uma árvore imensa, decorada por Lívia e Mariana juntas. Risadas ecoavam, cheiro de rabanada vinha da cozinha. E Davi engatinhava pelo tapete perseguindo uma bola colorida. Eduardo observava a cena com o coração cheio. Aproximou-se, abraçou Mariana por trás e falou baixinho: Você trouxe vida de volta para esta casa. Ela sorriu, emocionada, apoiando-se nele. Lívia correu até os dois, segurando um desenho recém-feito. 4 figuras de mãos dadas diante de uma árvore de Natal. Olha, papai! É a gente! Eduardo se abaixou, pegou o desenho e sorriu largo. É sim, filha. Agora somos uma família. Naquela noite quente de dezembro, enquanto os fogos começavam a brilhar sobre São Paulo, eles entenderam. Nem sempre a vida segue o retreiro que sonhamos. Mas quando a esperança se encontra com a bondade, surge algo ainda mais poderoso. Um novo começo. E foi assim que um empresário solitário, uma mãe rejeitada, uma menina de coração puro e um bebê frágil se tornaram uma família improvável, mas verdadeira.